Eu estava preparando o café na cozinha quando o telefone soou de repente. Era o meu filho Felipe, o piloto. Mãe, me responda logo. A Carolina, minha cunhada, está aí em casa? Sem hesitar, eu disse: sim, ela acabou de ir para o banho. Do outro lado da linha houve um silêncio absoluto. Então ele sussurrou: não pode ser, ela acabou de embarcar no meu avião rumo a Paris. Naquele momento exato, escutei passos se aproximando por trás, e não era quem eu imaginava. Mas antes de continuar com a história, verifique se você já se inscreveu no canal, e deixe nos comentários de onde está vendo esse vídeo. Ficamos felizes em saber o alcance das nossas narrativas. Meu nome é Vera Mendonça, tenho 67 anos, e vivo em uma residência modesta, nos subúrbios de Porto Alegre. Meu esposo Alberto partiu há 8 anos, deixando-me sozinha com os nossos 2 meninos, Ricardo e Felipe. Ricardo, o primogênito, trabalha como arquiteto, é casado com Carolina, e eles têm um filho de 6 anos chamado Lucas. Já Felipe, o mais novo, seguiu a carreira de piloto e passa o tempo todo voando pelo planeta. Essa era a minha rotina tranquila e satisfatória, até que eventos curiosos e inexplicáveis começaram a surgir. Pequenos indícios que eu procurava deixar de lado, mas que se juntavam como teias de aranha nos recantos da moradia. O dia amanheceu igual a tantos outros. O cheiro do café recém-passado invadia a cozinha enquanto eu limpava a louça do desjejum. Ricardo já havia partido para o trabalho, deixando o ambiente em silêncio. Lucas fora transportado pela van da escola, com sua mochila temática de dinossauros oscilando enquanto ele me saudava da janela do carro. Carolina subira as escadas instantes antes, com sua voz suave declarando: vou me lavar rapidinho, sogra. Eu mal havia colocado o último utensílio no armário quando o aparelho tocou. Sequei as mãos no pano de prato e atendi depressa. A voz jovial de Felipe ecoou pela linha. Mãe, tô em uma parada em Brasília e quis te ligar para dar um alô. Como vai a galera por aí? Batemos papo sobre assuntos rotineiros por uns minutos. Felipe sempre foi a minha alegria, o garoto que realizou o antigo desejo de pilotar aviões desde a infância. Seu tom me aquecia como um afago remoto, mas de repente ele ficou sério. Mãe, rolou uma coisa esquisita. A Carolina está em casa? A indagação me pareceu fora do comum, mas eu respondi com naturalidade. Sim, ela tá no banho nesse momento. Por quê? O silêncio que se seguiu foi tão demorado que pensei que a conexão havia se perdido. Felipe, você ainda tá na linha? Mãe, isso não faz sentido. Ele rebateu por fim. Sua voz baixa como um murmúrio. Eu tô segurando o passaporte dela agora. Ela acabou de subir no voo que eu piloto para Paris. Eu dei uma risada nervosa, supondo que ele tivesse se enganado. Deve ser alguém que se parece com ela, meu filho. A Carolina tá aqui mesmo. Mas Felipe manteve a posição. Ele descreveu que, depois do embarque, achou o documento caído perto da área de acesso. Ao folheá-lo para identificar o dono, levou um susto ao reconhecer o nome e a imagem de Carolina. Intrigado, ele foi até a seção de passageiros para checar. E lá estava ela, na classe executiva, ao lado de um senhor elegante, trocando palavras íntimas. Pareciam namorados, mãe, bem colados um no outro. Meu pulso acelerou. Como aquilo era viável? Justo então, o som do chuveiro parou. Percebi a porta do banheiro se abrindo e a voz de Carolina vindo do andar de cima. Sogra, quem tá falando ao telefone? Meu pavor cresceu. É uma conhecida só, eu disparei, com a voz vacilante. Desliguei o fone às pressas, com as palmas suando frio. Carolina desceu as escadas em poucos instantes. Trajava um vestido de tons claros em azul, os fios de cabelo ainda molhados. Me deu um sorriso habitual, sem traço de inquietação. Vou até o supermercado agora. Quer que eu traga algo, sogra? Eu forcei uma expressão amigável, apesar do peito martelando. Não, minha querida, valeu. Vi ela partir pela entrada principal, sua figura sumindo no portão. Caí no sofá, esforçando-me para arrumar as ideias. Felipe jamais me enganaria.
Ele não tinha razão para criar tal enredo. No entanto, Carolina estivera ali, real e palpável, sem dúvida alguma. Como ela poderia estar em 2 pontos simultaneamente? À tarde, instalei-me na varanda isolada, contemplando as flores de begônia que eu semeara havia meses. O entardecer se aproximava, estendendo sombras pelo quintal. A conversa com Felipe martelava na minha cabeça como um eco insistente. Comecei a reviver pormenores que outrora me pareciam triviais. Havia momentos em que Carolina era afetuosa, envolvendo Lucas em abraços e ninando-o com canções. Em outros, ela o ignorava por completo e reagia de forma áspera quando ele buscava carinho. Eu sempre justificava essas variações com fadiga ou oscilações emocionais, mas agora tudo soava alarmante. Recordava uma situação de alguns meses passados, quando a vi rabiscando a relação de compras com a mão dominante, traços perfeitos. No dia posterior, ela usava a outra mão, com letras tortas e bagunçadas. Ao indagar, ela gargalhou e explicou: "Tô só treinando, sogra." Eu engoli a resposta sem aprofundar, mas agora esse fato surgia como uma engrenagem-chave em um enigma. A chegada de Lucas da aula me distraiu das reflexões pesadas. Ele irrompeu pela porta, a bolsa pulando, os olhos faiscando de animação. "Vovó, a mestra me parabenizou pelo rabisco hoje." Eu o envolvi em um abraço apertado, lutando para me controlar. Lucas tirou o bloquinho da sacola e exibiu 2 folhas distintas. Numa, as letras eram fluidas e organizadas. Na outra, rabiscos desengonçados. "Ontem, a mamãe me auxiliou com letra caprichada. Hoje ela fez feio com a mão contrária. Por que, vovó?" A inocência das palavras do meu netinho me feriu como uma lâmina. Escondi a aflição, alegando que a mãe dele devia estar exausta. Mas Lucas prosseguiu com aquela franqueza infantil. "Vovó, tem dias que a mamãe me aperta forte e fala que me quer bem. Em outros ela passa reto por mim. Qual o motivo?" Fiquei sem palavras. Só o apertei mais, com o coração em frangalhos. O que se passava na nossa casa? Que mistério sombrio Carolina ocultava? E, mais grave, como salvaguardar o meu filho e o menino dessa trama que se revelava bem debaixo do nosso nariz? O toque da campainha cortou o instante. Tratava-se de Dona Helena, a vizinha, com um prato que Carolina lhe entregara no dia anterior. "Vera, sua nora é um amor, mas reparei em uma coisa engraçada. Ontem ela me deu isso com a mão esquerda. Mas você não mencionou uma vez que ela é destra? Ou quem sabe ela maneja as duas?" Meu ventre se contraiu. Não era só comigo. Outros também percebiam essas discrepâncias. Chamei Helena para um cafezinho, sustentando um diálogo banal enquanto o cérebro rodopiava. Ao se retirar, peguei um caderno antigo e registrei todas as peculiaridades que notara em Carolina nos meses recentes. Cada registro era como moldar uma sombra aterrorizante que eu relutava em encarar, mas que já não dava para desprezar. 2 semanas transcorreram após o telefonema de Felipe. Eu seguia catalogando com cuidado cada alteração no jeito dela. O caderno agora transbordava de registros. Saiu às 14 horas vestindo blusa verde. Retornou às 18 horas com blusa azul. Na terça, afetuosa com Lucas. Na quarta, quase não dirigiu a palavra a ele. Hoje, cortou os vegetais com a direita. Ontem, escreveu com a esquerda. Cada linha traçada era um traço em um diagrama que delineava uma trilha perturbadora. Eu não suportava mais carregar esse fardo em segredo. Tinha de desabafar com alguém que não me taxasse de insana. Pensei em Margarida, companheira de anos, que me amparou na perda de Alberto. Liguei e agendamos um café na quitanda da rua, nosso ponto de encontro semanal. O local estava quase deserto à minha chegada, o perfume de grãos moídos frescos no ar. Optei por uma mesa isolada, longe de ouvidos curiosos. Margarida pontuou como de costume. Bastou-me fitar para seu rosto se alterar. "O que houve, Vera? Você parece exausta, sem pregar os olhos faz tempo."
Inspirei profundamente e relatei tudo. O chamado de Felipe, o documento de viagem, as variações de atitude, as mãos que se alternavam, os ânimos que flutuavam como ondas instáveis. Passei o caderno para ela, com dedos trêmulos. Eu sei que sou a delirante, Margarida. Talvez eu esteja envelhecendo mal, mas não dá para fingir que não vejo. Margarida virou as páginas devagar, o senho marcado de atenção. Não havia deboche, só genuína inquietude. Você registrou com exatidão, concluiu. Essas diferenças são concretas demais para ser acaso. O que você suspeita? Neguei com a cabeça, o fardo da incerteza pesando nos ombros. Não faço ideia, só sinto pavor. Pavor do que Carolina pode estar tramando. Pavor do impacto em Ricardo e Lucas. Margarida apertou minha mão com vigor. Você tem de sondar melhor, Vera. Não para confrontar, mas para resguardar os seus. Acredite no seu faro. Ali, Dona Cecília, a feirante do bairro, adentrou o estabelecimento. Ao me avistar, sorriu e veio ter comigo. Dona Vera, que sorte! Vi sua nora ontem na feira toda solícita, pegou aquele coentro que adora. Mas hoje cedo, ela me ignorou com o rosto carrancudo, nem retribuiu o oi. Tá tudo bem. Esbocei um sorriso forçado. Ela deve estar estafada, Cecília. A rotina é pesada, você sabe. Internamente, porém, o desânimo se aprofundou. Mais uma testemunha das irregularidades de Carolina. Não era ilusão minha. Após Cecília se distanciar, Margarida reforçou o aperto na minha mão. Percebeu? Não é exclusividade sua. Há algo de estranho no ar. Nos dias que se seguiram, resolvi avançar além dos apontamentos. Eu precisava desvendar o destino de Carolina toda vez que ela alegava ir ao supermercado ou encontrar as amigas. Em uma quarta-feira de sol radiante, ela desceu a escada com um vestido amarelo estampado de flores, os fios de cabelo reunidos em um coque sofisticado. Vou ao mercado, sogra. Em breve eu retornarei, anunciou. Mal ela pisou para fora, enrolei um lenço na cabeça, vesti óculos de sol e parti sigilosamente, guardando uma distância prudente. Carolina seguiu o percurso de sempre, porém, ao invés de dobrar à direita na via do comércio, optou pela esquerda, adentrando um bairro humilde, repleto de residências simples e vielas apertadas. Meu pulso acelerava tanto que eu temia que ela o escutasse. Ela prosseguiu com firmeza, como alguém familiarizado com o roteiro. Entrou em uma ruazinha sombria, onde a luz do dia lutava para se infiltrar entre as construções. Deteve-se diante de uma moradia modesta, com um reboco lascado e entrada de madeira envelhecida. Tocou 3 vezes e desapareceu lá dentro. Eu me vi imóvel, abrigada atrás de um muro, lutando para regular o fôlego. O que Carolina tramava em um local tão remoto do nosso cotidiano? Considerei avançar, insistir na porta, encará-la diretamente, mas o pavor me imobilizou. E se eu me equivocasse? E se existisse uma justificativa lógica? Optei por regressar à residência, com a cabeça fervilhando em dúvidas insolúveis. Ao girar a maçaneta da entrada, quase desmaiei de susto. Carolina preparava vegetais na cozinha, trajando uma camisa clara totalmente distinta do traje floral que usara ao sair. Seu rosto exibia uma seriedade gélida, quase agressiva. "Onde a senhora se meteu?" indagou com um tom cortante. Murmurei algo sobre uma volta rápida pelo quarteirão. Como isso seria viável? Eu a vira ingressar naquela casa não fazia nem meia hora. De que modo retornara em tão pouco tempo e ainda alterara o visual? Subi ao meu aposento, o peito opresso, os dedos trêmulos. Algo sinistro se desenrolava debaixo do meu teto. Algo além da minha compreensão. Naquela noite, Lucas invadiu meu quarto aos prantos, as faces coradas de choro convulsivo. "Vovó, a mamãe berrou comigo só porque eu vazei meu suco." Ontem ela me cingiu nos braços e narrou um conto. Por que o mau humor dela veio do nada?
Envolvi meu netinho com vigor, enquanto gotas salgadas rolavam pelas minhas faces. Suas queixas só reforçavam minhas suspeitas. 2 Carolinas habitavam nosso lar. Uma afetuosa e ternura, a outra gélida e afastada. A dúvida pairava. Qual seria a autêntica? Após uma noite agitada em claro, resolvi agir. Regressaria àquela morada enigmática e desenterraria os fatos, não importando a aflição. Apanhei uma imagem familiar em que Carolina sorria junto a Ricardo e Lucas. Guardei-a na bolsa e parti com resolução inabalável em busca de esclarecimentos. O bairro aparentava-se ainda mais lúgubre sob o céu encoberto daquela manhã acinzentada. Localizei a mesma construção deteriorada. A porta envelhecida, idêntica à memória. Parei em frente a uma vendinha modesta, onde uma idosa arrumava legumes em cestos. Desculpe, falei, exibindo a foto. A senhora reconhece essa mulher por aqui? Ela ajeitou as lentes e examinou com cuidado. Claro. Ela frequenta a residência número 12, logo adiante. Uma moça cortês. Agradei e avancei devagar até o endereço. Cada passada pesava mais que a precedente. Que mistério eu desvelaria! Que horror me aguardava! Inspirei profundamente e bati 3 vezes. Seguiu-se uma pausa. Depois ruídos cautelosos se aproximaram. A porta rangeu ao se abrir, e o tempo congelou. Ali, uma moça espelhava a Carolina por completo. Traços iguais, olhares idênticos, silhueta similar. Apenas o pavor no rosto e as vestes humildes a diferenciavam. Carolina. Minha voz mal saiu audível. A garota retrocedeu, forçando o fechamento, mas uma voz ecoou do interior. Beatriz, pare de escapar. Isso tem de terminar. Uma outra figura surgiu por trás da moça, réplica exata de Carolina. Era esguia, com madeixas curtas e ar resoluto, porém afável. Me fitou com mescla de familiaridade e piedade. Senhora Vera, certo? Eu sou Patrícia, companheira de Beatriz. Venha, por favor. Hora de revelar tudo. Adentrei a casinha apertada, o ambiente carregado de odor medicinal. Em um recanto da sala improvisada, um velhinho se revirava debilmente em um leito estreito. As paredes exibiam mofo, e o piso de concreto rachava por toda parte, um universo alheio ao nosso. Ocupei uma cadeira velha, que gemeu ao meu peso. A jovem duplicata de Carolina baixava os olhos, fugindo do meu escrutínio. Não sou Carolina, confessou por fim. O tom era um murmúrio. Meu nome é Beatriz. Calada, eu digeria o absurdo. 2 cópias perfeitas. Como aceitar? Patrícia ofereceu um cálice d'água e iniciou o relato. Beatriz vive na miséria, senhora Vera. Seus pais adotivos adoecem, sobretudo o senhor Antônio, ali prostrado. Há 3 anos, por mero acaso, Beatriz topou com Carolina no armazém. Elas se assemelhavam como espelhos. Carolina enxergou chance e sugeriu um pacto. Ofereceu bom pagamento para que Beatriz a impersonasse de vez em quando, por poucas horas. Voltei-me para Beatriz, que agora soluçava em silêncio, os ombros vencidos. Impersoná-la para quê? Questionei, a voz vacilante de revolta. Do que Carolina necessitaria? Beatriz ergueu o rosto, os olhos inchados. Não domino os detalhes, senhora. Ela só instruía. Permaneça na casa, execute as lides, zele pela criança. E remunera o bastante para os fármacos dos meus pais. Não restava opção. Patrícia prosseguiu com firmeza. O que Beatriz omite é que Carolina mantém um romance com um sujeito abastado, Gustavo Meireles. Emprega Beatriz para disfarçar as escapadas ao vê-lo. Um calafrio me invadiu. Tudo se alinhava. Os momentos de frieza de Carolina coincidiam com as trocas por Beatriz, que mal lograva copiar alguém estranho. As horas de afeto eram a Carolina real, presente. Como vocês se parecem tanto? Indaguei, ainda incrédula. Então o senhor Antônio se contorceu e chamou Beatriz com voz enfraquecida. Ela acudiu, auxiliando-o a erguer-se. Ele me encarou com pupilas turvas pelo tempo.
Não é acaso, murmurou entre pigarros. Beatriz é adotada. Minha esposa e eu a acolhemos bebê. Patrícia arrematou. O senhor Antônio trabalhava como enfermeiro em hospital fronteiriço. Uma família indigente gerou gêmeas e não pôde sustentá-las. Ficaram com uma e cogitaram descartar a outra. Compadecido, ele a resgatou. Meu coração fraquejou. Gêmeas. Carolina e Beatriz, irmãs divididas no parto, uma em berço de luxo, outra na penúria. E a sortuda manipulava a irmã necessitada. Beatriz se achegou, seu semblante igual ao de Carolina, crispado em dor. Jamais desejei ferir, senhora. Só buscava o sustento para os medicamentos. Me perdoe. Raiva não brotou por ela. Era vítima também. A culpada era Carolina, que não só enganava meu filho, como usava a irmã ignorada. Você sabia da Irmandade? Perguntei a Beatriz. Seus olhos se dilataram em espanto. Irmãs? Não, de forma alguma. Carolina negava, alegava mera semelhança casual. Segurei suas mãos frias nas minhas. Preciso da sua ajuda para desnudar isso, não para te castigar, mas para salvaguardar meu filho e neto. Beatriz vacilou, o temor patente. Carolina me intimou. Prometeu arruinar meus pais se eu delatasse. Patrícia tocou seu ombro. Chegou o fim, Bia. Essa gente merece os fatos, e você, a liberdade. Após longa deliberação, Beatriz aceitou colaborar. Troca de contatos e agendamos novo encontro para tramar a revelação a Ricardo. Ao deixar o lar precário, eu me sentia oprimida como se arrastasse o planeta. Meu filho sofreria, mas a verdade, por cruel, era imperativa. No trajeto de regresso, parei em uma botica e adquira os remédios para o senhor Antônio. O gesto mínimo por aquela parentela, unida à minha por vínculos sanguíneos que Carolina ocultara. Em casa, deparei com a Carolina autêntica, folgando com Lucas na sala. Sorriu com aquela meiguice que agora eu via como disfarce. Forcei naturalidade, mas o peito rebulia. A nora que eu abraçara como filha era uma impostora que explorava a irmã e traía meu herdeiro. Naquela noite contatei Felipe. Filho, venha urgente e traga o passaporte achado. Ele captou o desespero. Algo ruim rolou, mãe. Sim, algo funesto que alterará tudo na nossa família. Repliquei, olhos úmidos. Os 3 dias até Felipe chegar foram eternos. Perscrutei Carolina com visão renovada. Cada atitude, cada fala, ganhava novo sentido. Discernia quando era ela ou Beatriz fingindo. As distinções, sabidas agora, saltavam aos olhos, e eu me indagava pela cegueira anterior. Nesse interim, retornei 2 vezes a Beatriz, com provisões e fármacos. Aprofundei sua saga, o tormento, a batalha cotidiana por dignidade aos pais adotivos. Meu coração se quebrava por ela, uma moça que jamais teve a oportunidade de se conectar com sua família de origem, traída pela própria irmã idêntica, de cuja existência nem ao menos suspeitava. No 3º dia, organizei um jantar especial. Estendi a toalha mais bonita sobre a mesa, acendi velas, preparei o frango com molho que Ricardo adorava e os vegetais preferidos de Lucas. Não se tratava de uma festa, e sim de um rito de passagem, encerrando um capítulo e abrindo outro. Ricardo retornou do emprego exausto, espantado com a arrumação. Estamos celebrando alguma coisa, mãe? É só um momento em família, retruquei, esforçando-me para que a voz soasse estável. Carolina surgiu logo em seguida, trajando um vestido azul suave, que eu recordava ter visto em Beatriz. Sorriu como de costume, mas uma inquietação pairava em seu olhar. Talvez pressentisse que algo não andava bem. Lucas disparou pela sala, empolgado com o aroma da refeição. Vovó, você preparou aquele frango delicioso? Nos acomodamos à mesa, parecendo uma família comum, ignorando que, em instantes, o mundo viraria de cabeça para baixo.
O papo rolou leve, com Ricardo contando sobre o emprego, Lucas sobre as aulas e Carolina intercalando comentários, o garfo dela ecoando no prato. Exatamente às 8 horas, o interfone soou. Felipe adentrou, acompanhado de Beatriz, que vestia algo simples, os cabelos recolhidos em um coque. Um silêncio opressivo invadiu o ambiente, como um peso esmagador. Lucas alternou o olhar entre Carolina e Beatriz, perplexo. Por que há duas mamães? Ricardo derrubou o talher, o clangor do metal na louça reverberando. Seu semblante perdeu a cor num piscar de olhos. Carolina ergueu-se abruptamente, tombando a cadeira. O que isso quer dizer, Vera? O que essa estranha faz aqui? Mantive a compostura, agarrando a borda da mesa para conter o tremor. Sente-se, Carolina, precisamos discutir muita coisa. Iniciei o relato completo. A chamada de Felipe ao avistá-la no voo para Paris, apesar de estar em casa. As variações de atitude, as mãos que mudavam e, por fim, minha revelação sobre Beatriz e a infidelidade. Você e Beatriz são gêmeas, afirmei, fitando-a diretamente, separadas logo após o parto. Uma família humilde, incapaz de sustentar duas filhas. E você, de alguma maneira, soube disso, certo? Mas, ao invés de abraçar sua irmã, usou-a para se encontrar com o amante. Carolina estremeceu, o rosto oscilando entre branco e rubor. Esboçou negações, berros, me chamou de insana, porém Felipe interveio, depositando o passaporte na mesa com um estalo. Aqui está o seu passaporte, com os selos de entrada e saída de Paris na semana passada. Ele falou em tom gélido. Ninguém pode estar em dois lugares simultaneamente, Carolina. Ricardo fitava atônito, alternando entre Carolina e Beatriz, como se recusasse a realidade. Lucas se aconchegou ao meu lado, amedrontado, com a tensão no ar. Encurralada, Carolina desabafou enfim. Sim, é fato. Eu tenho um amante. Gustavo me oferece tudo o que desejo, uma existência de opulência que você, Ricardo, jamais poderia dar. Cansei dessa rotina insignificante, dessa residência, dessa parentela. Suas frases cortavam como lâminas afiadas. Ricardo se levantou devagar, o rosto crispado de sofrimento. Como assim? E Lucas, você se importou com ele? Carolina soltou uma gargalhada seca e vazia. Lucas? Eu tenho que me preocupar com ele. Beatriz servia para isso, para lidar com as tarefas chatas enquanto eu desfrutava da vida. Beatriz, que até ali se calara, avançou um passo. Você sabia que éramos irmãs e ocultou de mim. Você me manipulou. Carolina a olhou com desdém. E qual o problema? Sem mim você não seria nada. Eu remunerava generosamente seus favores. Favores! Beatriz vibrava de raiva. Você me obrigou a iludir gente honesta. Me fez ferir uma criança inocente com minhas imposturas. Isso não se mede em dinheiro, Carolina. Lucas observava aterrorizado, alternando entre as duas, seus olhos pueris incapazes de decifrar o tormento dos adultos. Ele se voltou para mim, apertando minha mão. Vovó, qual delas é minha mãe verdadeira? Meu coração se estilhaçou com a indagação. Abracei-o com vigor, sem forças para uma resposta imediata. Como contar a um menino de 6 anos que sua mãe o deixava com frequência para se envolver com outro? Carolina apanhou a bolsa e dirigiu-se à saída sem se virar. Deteve-se por um segundo, confrontando Ricardo. Exijo o divórcio. Meu advogado o procurará. E partiu, deixando um vazio denso, como uma sepultura sobre o cômodo. Ricardo tombou numa cadeira, o rosto oculto nas palmas, os ombros convulsionando em pranto contido. Lucas voou para ele, cingindo-o apertado. Papai, não chore. Eu te amo. Aquelas palavras inocentes e sinceras atuaram como um lenitivo no meio da ruína. Aproximei-me e apoiei a mão em seu ombro. Vamos vencer isso em conjunto, Ricardo. Somos uma família. Beatriz ficou imóvel, deslocada, incerta. Convidei-a a se juntar a nós. Propus chá.
Ela topou com mãos vacilantes, lágrimas mudas rolando pelo rosto. Me perdoem, sussurrou. Eu ignorei tudo. Não pretendia. Felipe posicionou-se ao lado dela, a voz suave. Você também foi vítima dessa trama, Beatriz. Não se martirize. Naquela noite, após Lucas cair no sono esgotado pelas emoções, nos reunimos na sala. Eu, Ricardo, Felipe e Beatriz, como náufragos de um desastre, buscando compreender o ocorrido. O mutismo nos envolvia, opressivo e asfixiante. Ricardo encarava Beatriz fixamente, ainda digerindo a semelhança espantosa com a mulher que julgava conhecer. É inconcebível, ele articulou por fim, a voz áspera. Como não notei antes. Ela arquitetou com esmero. Eu comentei. Fazia Beatriz aparecer só em intervalos breves, em horários precisos. Beatriz, encolhida no sofá, ergueu os olhos úmidos. Ela me instruía. Como se expressar, se vestir, interagir com vocês. Eu me esforçava para copiar, mas nunca cheguei a ser idêntica. O Lucas sempre percebia, Ricardo murmurou. Ele comentava que a mãe mudava às vezes, atribuía caprichos de criança. Felipe, pragmático como sempre, indagou a Beatriz sobre sua vida. Ela narrou os pais adotivos enfermos, as penúrias econômicas, o encontro casual com Carolina no supermercado há 3 anos e como a oferta inicial soava como um emprego esporádico. No início, meras horas. Depois, dias completos, alegando urgências, prometendo bom pagamento. Ao saber do caso, tentei desistir, mas ela ameaçou suspender o suporte. Meus pais ficariam à mercê do SUS para medicamentos. Eu não podia escolher. Ricardo velou o rosto com as mãos. Há quanto tempo essas escapadas com esse sujeito? Beatriz pausou. Pelo menos 2 anos, intensificando-se nos meses recentes. Cada declaração era um golpe. 2 anos de adultério, de falsidades, de controle. 2 anos amando 2 personalidades distintas, crendo tratar-se de uma só. Depois de horas de diálogo penoso, propus a Beatriz o quarto de visitas. Ela recusou a princípio, mas insisti. Você é vítima nessa saga, e agora confirmamos que é da família. Não a deixarei na mão. No dia seguinte, Ricardo conduziu Lucas à escola, como de praxe, buscando alguma rotina no turbilhão. Felipe resgatou os pais adotivos de Beatriz, que não podiam ficar desacompanhados. Alocamos o par idoso no quarto térreo de hóspedes, assegurando-lhes bem-estar e atendimento médico adequado. Nas semanas subsequentes, avançaram os trâmites do divórcio. Carolina não resistiu, não pleiteou a custódia de Lucas, ausentou-se das sessões. Seu advogado informou que ela residia na Europa, ao lado de Gustavo Meirelles, um magnata da construção civil. Abdicou de qualquer reivindicação sobre nossos patrimônio, contanto que Ricardo não a processasse por deserção familiar ou buscasse compensação monetária. Parecia que ela havia arriscado por completo sua existência entre nós. Para Lucas, contamos da maneira mais amena que a mãe dele partira por algum tempo, mas que era imensamente querido por todos. A figura de Beatriz tornava tudo mais intricado. Como esclarecer a uma criança sobre 2 faces da mãe? Inicialmente, Beatriz se afastava de Lucas, receando mais confusão. Mas as crianças possuem uma habilidade notável para se ajustar. Numa tarde, flagrei Lucas exibindo seus rabiscos para ela no jardim. Tia Bia, veja o que criei na escola. Tia Bia. Foi assim que ele a apelidou, inventando uma forma própria de lidar com o imbróglio. Beatriz sorriu, os olhos reluzindo de afeto, e analisou o traço com atenção real. Que bonito, Lucas! Você é talentoso. Contemplei a cena da varanda, sentindo uma fusão de melancolia e otimismo. Nossa família fora despedaçada, mas já esboçava rotas para se reconstruir. Beatriz se mostrou uma alma notável, bondosa, diligente, verdadeiramente atenta ao conforto alheio. Gradualmente achou seu espaço em nossa morada, não como sucedânea de Carolina, mas como si mesma.
Inscreveu-se num curso técnico de enfermagem para melhor auxiliar seus pais adotivos, e quando dava, apoiava Ricardo com Lucas. Ricardo, enquanto isso, navegava o duelo pelo rompimento matrimonial. Havia dias em que se isolava, trancado no escritório ou imerso em tarefas profissionais. Em outros, desabafava fúria contra Carolina, interrogando como ela o ludibriara por tanto. A recuperação seria demorada, eu pressentia, mas ele era resiliente. Tinha Lucas como motivação, nossa parentela como suporte. 6 meses após a noite do esclarecimento, nosso lar alcançara um equilíbrio renovado. Os pais adotivos de Beatriz progrediam nos cuidados. Lucas recuperara sua vitalidade infantil e Ricardo, aos poucos, reconquistava a segurança. Numa tarde ensolarada de domingo, ao montarmos um churrasco no pátio, notei algo que fermentava havia semanas. O modo como Ricardo e Beatriz se relacionavam. Não era mera polidez ou proximidade imposta. Havia indícios sutis de algo além, como o sorriso que iluminava o rosto dele ao vê-la entrar na sala, ou o rubor discreto que surgia nela quando ele expressava gratidão pela ajuda com Lucas. No início, isso me inquietou bastante. Será que era só a parecença física com Carolina o que prendia a atenção de Ricardo? Isso seria benéfico para os dois. Porém, ao observá-los com mais cuidado, percebi as distinções essenciais. Ricardo jamais havia contemplado Carolina com aquela reverência sincera, aquela estima autêntica, e Beatriz nunca exibira com outrem a segurança e a espontaneidade que mostrava ao lado dele. Certa manhã de sábado, Ricardo me convidou para uma conversa reservada em seu gabinete. Ele aparentava ansiedade, agitado, folheando documentos na escrivaninha sem de fato prestá-los atenção. Mãe, tenho que te revelar uma coisa, mas não sei como você vai tomar isso. Sentei-me na poltrona defronte à sua mesa, já pressentindo o tema. Tem a ver com a Beatriz, certo? Ele me fitou espantado, depois esboçou um sorriso constrangido. Estou tão na cara assim? Para uma mãe? Com certeza, respondi com delicadeza. Ricardo alisou os cabelos, soltando um suspiro fundo. Eu sei que sou insano. Ela se parece tanto com a Carolina. Qualquer um pensaria que estou atordoado, que só estou trocando uma pela outra. Mas não é o caso, mãe. Beatriz é totalmente distinta. Eu entendo, meu filho. Ela é autêntica, franca, zela por Lucas com um afeto que Carolina jamais exibiu. Não procede por ganância. E ainda que o aspecto físico seja idêntico, eu a percebo de modo completamente outro. Ele parou por um instante, virando o olhar para a janela, onde Beatriz auxiliava Lucas a semear mudas em vasinhos. Estou começando a nutrir sentimentos por ela, mãe, e isso me deixa atormentado. É prematuro logo após o divórcio. É peculiar demais dadas as circunstâncias dela. O que Lucas acharia? O que as pessoas diriam? Tomei as mãos do meu filho nas minhas, captando sua aflição. Ricardo, a existência nem sempre trilha as rotas que traçamos. Por vezes, as maiores dádivas surgem dos cantos mais improváveis. Se existe algo real entre vocês, não tema em investigar. Ele me olhou com reconhecimento e tranquilidade, como se uma carga pesada houvesse sido aliviada de suas costas. Vou me aproximar dela aos poucos, sem forçar, para descobrir se há algo concreto ou se é só ilusão minha. Nas semanas que se seguiram, acompanhei com afeto a gradual e prudente união entre Ricardo e Beatriz. Gestos miúdos, diálogos extensos na varanda após Lucas adormecer, olhares cúmplices durante o desjejum. Parecia ver um jardim florescendo de novo após um inverno áspero, frágil, mas visivelmente pulsante. Lucas, com sua intuição de criança afiada, também captou isso. Numa noite, ao deitá-lo, ele indagou com voz embargada pelo sono. Vovó, a tia Bia curte o papai como namorada? Sorri, ajeitando sua colcha. Por que você quer saber, meu bem? Porque eles se encaram do mesmo jeito que os pais da Júlia na escola, e o papai fica mais alegre quando ela tá por perto. E como você se sentiria se eles virassem namorados?
Lucas refletiu um pouco, seus olhos pueris sérios. Eu ia aprovar. Tia Bia me auxilia nos deveres e nunca me repreende alto. Ela alegra o papai. Beijei sua testa, comovida por sua sabedoria ingênua. Durma bem, meu tesouro. 3 meses mais tarde, Ricardo formalizou o namoro com Beatriz. Foi um instante despretensioso, sem ostentação, só um jantar caseiro que ele preparou, com Lucas colaborando na arrumação da mesa com seus rabiscos. Beatriz se emocionou às lágrimas, não só pelo convite, mas pelo afeto na forma como foi apresentado, pela aceitação plena de sua essência verdadeira. No 7º aniversário de Lucas, montamos uma festinha modesta no jardim. Enquanto as crianças se divertiam correndo, Felipe veio até mim com 2 taças de refresco. Imagina só, né, mãe? Após toda aquela tormenta. Voltei o olhar para Ricardo e Beatriz partindo o bolo, rindo de uma graça que Lucas soltara. Os pais adotivos de Beatriz assistiam da sombra de suas poltronas. O senhor Antônio já bem restabelecido graças aos cuidados médicos apropriados. A existência reserva trilhas enigmáticas, filho. A honestidade pode doer no começo, mas supera sempre a falsidade. Veja o que colhemos ao desvendar tudo. Felipe sorriu, apertando minha mão. Você foi valente, mãe. Muitos teriam optado por fechar os olhos, preservar a calmaria aparente. Neguei com a cabeça, recordando os dias de tormento e receio. Não foi bravura, foi dedicação. Dedicação ao Ricardo, ao Lucas, à nossa união familiar. E no fim, esse amor nos trouxe Beatriz e seus pais. Nos ampliou, nos fortaleceu. Naquela noite, com os convidados já dispersos e a casa em silêncio, acomodei-me na varanda, admirando o céu estrelado. Refleti sobre Carolina, em algum ponto da Europa, desfrutando o luxo que almejava. Ela seria realizada? Sentiria saudades do filho e do lar que deixou? Não restava rancor em mim, apenas uma melancolia remota pelo que poderia ter ocorrido. Mas então escutei risadinhas leves da cozinha. Ricardo e Beatriz lavando a louça lado a lado, trocando palavras sussurradas. E compreendi que, apesar de tudo, ocupávamos o lugar exato que nos cabia. A existência nos concedera não o que ansiávamos, mas o que demandávamos. 1 ano após a revelação, chegou-me uma missiva imprevista. O envelope trazia carimbo francês e continha um cartãozinho com a letra refinada de Carolina. Beatriz conquistou a alegria que merecia. Zele por ela e por Lucas. Não me busquem. C. Guardei o cartão só para mim. Algumas ligações, uma vez rompidas, não valem a restauração. Carolina optara pelo seu rumo, e nós, pelo nosso. No mesmo dia, Ricardo me buscou com uma caixinha de veludo na palma. Seus olhos reluziam de ansiedade e empolgação. É precipitado, mãe. Beatriz e eu estamos juntos faz pouco tempo. Abri a caixinha e vi um anel discreto e refinado, com uma gema azul reluzindo à claridade. O momento ideal é o que vocês intuírem, filho. Vocês se conhecem há quase 2 anos. Compartilham o mesmo lar, as rotinas de prazer e dor. Isso supera qualquer norma convencional. Ricardo sorriu, liberado da tensão. Vou pedi-la em casamento neste fim de semana. Já falei com o senhor Antônio e a dona Teresa. Eles se comoveram. E o Lucas, ele está a par? Foi sugestão dele. Ricardo gargalhou. Ele quer que a tia Bia seja da família de vez, para que ninguém a leve. Lágrimas umedeceram meus olhos. Após tanta aflição, minha parentela redescobria a senda da aventura. O pedido aconteceu num piquenique no parque, com Lucas integral ao esquema. Ele ofertou a Beatriz uma caixa de mimos, e sob camadas de embrulho festivo, havia o anel e um bilhete na letra trêmula de criança. Quer virar minha mãe para valer? Beatriz se desfez em pranto, cingiu Lucas apertado, e quando Ricardo se curvou de joelhos, já a sentia assim entre golfadas de euforia. A cerimônia nupcial foi modesta e afetuosa, no jardim de casa, numa tarde outonal ambarina. Beatriz vestiu um traje marfim que costurou com próprias mãos, segurando um ramalhete de margaridas.
Lucas, radiante em seu traje miúdo, transportou as joias com gravidade responsável. Na solenidade, examinei os semblantes ao redor. Felipe, sorridente e tocado, os pais adotivos de Beatriz, lacrimosos de contentamento, nossos conhecidos e vizinhos que nos ampararam nos tropeços. Todos eram atestadores não só de um enlace, mas de uma odisseia singular de revelação, reconciliação e renovo. Ao trocarem votos puros e diretos, meu peito se avolumou de ações de graças. Aquela parentela que eu receava ver desfeita pela realidade não só resistira, mas florescera mais robusta, mais veraz, mais integral. Na celebração posterior, Lucas veio correndo, olhos faiscantes de contentamento. Vovó, agora a tia Bia é minha mãe de verdade e ela jura que não vai sumir. Abracei meu netinho, absorvendo sua felicidade inocente. Sim, meu anjo, ela será eternamente sua mãe autêntica. Mais adiante, com os visitantes se retirando aos poucos, Beatriz veio até mim. Já não evocava mais uma réplica de Carolina. Apesar da feição idêntica, irradiava uma luminosidade singular, uma essência inconfundível. Dona Vera, murmurou, unindo minhas mãos às dela. Eu jamais poderei retribuir o bastante. A senhora poderia me repudiar após os fatos, me enxergar só como peça da farsa. Mas me ofertou um refúgio, uma parentela, uma existência inimaginável. Abracei-a forte, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sempre integrou esta família, Beatriz. Apenas ignorávamos isso. Naquela noite, com todos partidos e a casa enfim quieta, sentei-me na varanda, contemplando as estrelas. Meditei na jornada peculiar que nos conduzira até ali, nos alertas sutis que quis desconsiderar, na ousadia que busquei para confrontar a realidade. Se optara pelo mutismo, pela facilidade de não enxergar o óbvio, onde nos encontraríamos? Ricardo preso a uma impostura, Lucas amadurecendo em bases de equívocos, Beatriz manipulada pela irmã desconhecida, seus pais desassistidos. A verdade fora pungente, arrasadora de início, mas também redentora. Desmantelara as barreiras da fantasia e nos habilitara a erigir algo fresco e genuíno das ruínas. Voltei os olhos para a janela do quarto, onde Ricardo e Beatriz repousavam como cônjuges, para o abajur suave no aposento de Lucas. Minha família, tão alheia à minha visão inicial, mas infinitamente mais valiosa pelo que superamos em conjunto. Sorri às estrelas, inundado por uma serenidade profunda no peito. Ora, é preciso ousar fitar as trevas para desvendar a luz verdadeira. Mesmo que o trajeto pareça aterrorizante e as descobertas tragam uma dor imensa, a honestidade sempre compensa, pois no fim das contas, não são as mentiras que salvaguardam nossas relações familiares, mas a bravura para confrontá-las e o vigor para restaurar o que se partiu. E nesse processo de restauração, frequentemente descobrimos não só o que havíamos perdido, mas algo de maior valor. A oportunidade de um afeto autêntico, fundado não em fantasias, mas na essência de quem somos de verdade. Agora, se essa narrativa te cativou, dá um clique logo nesse vídeo seguinte que surge ali na tela, porque nele a trama de infidelidade e reviravoltas se desenrola de um jeito inédito, como você jamais imaginou.